Até onde você iria para ser o melhor? Eu aposto que você já quis ser o melhor em algo. Eu, por exemplo, já quis ser jogador de futebol e acho que isso deve ser a realidade da maioria dos brasileiros. Quando era criança, eu também teve essa vontade de ser jogador de futebol. Só que você sacrificaria tudo por esse sonho? Se fosse preciso, sacrificaria sua segurança, seu conforto, sua saúde? Enquanto muitos de nós estamos buscando uma vida equilibrada, outros vivem para superar tudo, inclusive a si mesmo. É o que Nietzsche chamaria de super-homem, só que em Whiplash a gente vai estar vendo essa jornada de uma forma mais brutal. Antes de entrar direto na análise de Whiplash, acho que vale um pouco entender o conceito de super-homem. E o que é esse conceito? No alemão era chamado de Übermensch. A gente tem as duas traduções principais, que é super-homem e além do homem. Esse conceito vinha de estar superando a si mesmo, saindo dos valores morais da época do europeu, da época principalmente, era a crítica de Nietzsche ali ao europeu da época. Então, tá saindo dessa ideia e tá se superando, deixando uma casca vazia para trás e tá se tornando além do homem. Obviamente, não são todos os conceitos ali do super-homem que se aplica ao Andrew de Whiplash, mas existem três principais conceitos que a gente pode estar relacionando ali com ele: rejeição ao conformismo, vontade de poder e autossuperação. Partindo para o primeiro tópico, de rejeição ao conformismo, a gente pode até observar isso naquela cena dele na mesa de jantar com os primos dele, eu acho, que são lá jogadores de futebol americano da Série B, se eu não me engano, e eles começam a comparar e tal. Só que são pessoas, tipo assim, muito padrões, não só eles, mas eles dão outros exemplos também na mesa e tal, de coisas que eles conseguiram. E o Andrew vai falar que prefere morrer pobre e bêbado aos 34 anos do que morrer rico aos 90 anos e ninguém lembrar dele. Então a gente pode começar a ver essa ideia dele aqui de rejeitar o conformismo. E também você observa isso, que ele sacrifica relacionamentos para isso, saúde, até mesmo seu bem-estar mental. Agora vamos para a vontade de poder. Eu te dizia que todos nós temos um desejo de dominar e transformar o mundo de acordo com a nossa própria vontade. A gente vai ver isso no Andrew de uma forma exacerbada. O desejo vai estar se manifestando ali de uma maneira intensa. Ele não quer apenas ser bom, ele quer ser o melhor. Quer deixar sua marca na história, mesmo que isso exija sacrifícios extremos. Essa vontade de poder dele vai estar sendo amplificada pelo Fletcher ali, que vai estar se mostrando como um ideal a ser superado. Até saindo um pouco da ideia do Nietzsche de superar a si mesmo, ele passa a querer superar o Fletcher e tem um pouco de ódio dele. Percebe que essa vontade de poder dele começa a se tornar um pouco intensa demais e perdeu um pouco o sentido. Ele desiste de tudo, como a gente já falou, na parte de rejeição do conformismo, e começa a ser obcecado por essa vontade de poder, ele se deixa perder. Então não é uma coisa saudável, igual a Nietzsche falava na ideia de super-homem, de superar o homem, deixar para trás e parar de viver os valores morais, mas não no sentido de ser obcecado por isso e ser melhor do que os outros, porque aqui ele não fica só na ideia de se superar, mas ele também se perde um pouco, querendo ser melhor do que os outros, se comparando, falando que ele precisa ser lembrado. Ele se perde um pouco nessa ideia dele. Falei que ele se perde num dos principais pontos, que é a autossuperação, mas mesmo assim ele ainda tem esse ideal na cabeça dele. Quando ele se torna baterista ali, ele tá sempre tentando se superar, ele fica horas e horas batalhando com ele mesmo. A gente tem várias cenas dele treinando lá até a mão dele começar a sangrar, até e fica suado e tal. Até tem a batalha dos outros bateristas que o Fletcher faz com ele, mas ele fala que ele só usou os outros bateristas para incentivar ele, porque ele era o melhor ali. Então
os outros bateristas, apesar de estar ali, ele tá tentando superar ele, são mais pra ele se superar e tá melhorando a si mesmo ali. Então eles até se comparam ali, provavelmente, acredito eu, mas ele ainda tá nessa essência da autossuperação nietzschiana. Não é sobre apenas ser um bom baterista, mas sim sobre se transformar e ir além do que ele próprio achava possível. Ele vai ficando tão cego nisso, que é como se pra ele a dor e sacrifício que ele tá pagando ali fossem pequenos preços para alcançar seu potencial máximo. Agora que entendemos a jornada de Andrew sobre a ótica do super-homem, é impossível ignorar o preço que ele paga pela grandeza. Mas o mais chocante desse filme é que, de certa forma, ele se torna um produto de Fletcher. Em vez de ter sua própria visão de mundo, ele absorve a visão de mundo de Fletcher, fazendo o contrário do que o super-homem incentiva, de se auto-superar, de ter a sua própria ideia. Não, agora ele passa a ter a visão de mundo de Fletcher. Ele não vai estar mais buscando a grandeza de si mesmo, para si mesmo, mas para corresponder à imagem que Fletcher impôs. Essa relação é visível em uma das cenas finais, onde Andrew se entrega completamente à performance. Mesmo depois de tudo que ele passou, ele atinge um estado de perfeição quase sobre-humana. Mas não é por satisfação pessoal, é uma prova para Fletcher, uma tentativa desesperada de alcançar a aprovação dele. Nesse ponto podemos questionar, Andrew se tornou o super-homem ou apenas o reflexo das expectativas de Fletcher? Será que o super-homem de Nietzsche aceitaria esse tipo de subjugação? E o que você acha? Você concorda com as ações do Andrew de ir até o máximo, de ir além do limite dele? Deixa aí nos comentários, porque eu quero saber como você vê essa busca dele pela excelência. Se você gostou dessa análise, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para mais vídeos que exploram o cinema e a filosofia. Nos vemos no próximo vídeo.